Dados ao sairmos de casa, a Casulinho montou uma maneira segura de te receber. Todas as consultas são agendadas previamente pela internet ou telefone. Há um intervalo entre as consultas com tempo suficiente para que não haja espera de pacientes nas dependências da clínica. A higienização é levada a sério. Álcool 70 disponível em todos os ambientes da clínica e limpeza constante do espaço físico. Muito boa noite, senhoras e senhores. Estamos aí chegando com a nossa live. Hoje, segunda-feira, e estamos aí começando, já previamente programado por 2 vezes. Essa live deveria ter acontecido, mas não aconteceu. Mas hoje, dia 14, segunda-feira, estamos começando essa nossa live, se Deus quiser, hoje acontecendo sem nenhum problema. Vou chamar aqui para participar comigo o meu amigo Edmilson Costa. Chega mais, Edmilson. Boa noite, meu caro Maia. Boa noite aos nossos internautas que nos acompanham sempre nessa noite de segunda-feira em nossas lives. Muito bem. O nosso convidado de hoje são 2. Visualizo já o convidado, o pré-candidato a prefeito da cidade de Alto Alegre dos Parecis, Jaime Roberto da Mata. Muito boa noite, meu caro pré-candidato. Bem-vindo a essa nossa live. Estamos aí nesta segunda-feira. Vamos ter uma boa live, se Deus quiser. Durante 1 hora vamos conversar, saber das suas ideias, dos seus planos e projetos para a cidade de Alto Alegre dos Parecis. Boa noite, candidato. Pré-candidato. Boa noite, São Antônio. Boa noite ao Edmilson aí. Pessoal, primeiramente eu quero agradecer a esse espaço que vocês estão nos dando, né, essa oportunidade de... Estamos falando um pouquinho em relação à política e a gente só tem a agradecer a vocês, viu, por esse espaço que vocês estão abrindo para a gente aí. Muito obrigado. E o PDT aqui no município de Alto Alegre é grato por isso aí, pessoal. Muito bem, e o pré-candidato a prefeito traz naturalmente o seu pré-candidato a vice-prefeito, que é o professor Josiel. Boa noite, professor. Muito bem-vindo a essa nossa live de segunda-feira, que já deveria ter acontecido aí na quarta, na sexta-feira da semana passada, mas problemas técnicos, voltado à geradora da nossa live, que a operadora faz questão de falar, porque a incompetência Renault, que é a Claro, mas hoje, graças a Deus, estamos aí de pé. Boa noite, professor Josiel. Boa noite, Antônio Maia. Boa noite, Edmilson. Boa noite, Jaime. Também é uma satisfação muito grande estar participando dessa live. A gente só tem a agradecer a oportunidade de estar mostrando um pouquinho quem somos nós e o que nós temos em mente para Alto Alegre dos Parecis. Muito bem. Como ainda são pré-candidatos, apesar de já ter acontecido a convenção do PDT, são um partido que vocês participam, e são ainda na qualidade de pré-candidatos. Eu pergunto ao professor, ao Jaime Roberto, é o Jaime da Mata. Jaime, fale um pouco da sua história aí em Alto Alegre, para os internautas que estão nos acompanhando no estado de Rondônia, em Porto Velho, em Extrema, em Cujubim, para tomar ciência, porque o nosso objetivo, mesmo do amigo Edmilson, nessas lives, é mostrar caras novas para o estado de Rondônia, para ver se a coisa tem uma mudada, né, nessas eleições. A hora de mudar é agora. A gente se reclama durante os 4 anos, mas a hora da mudança é na hora da eleição. Então, caras novas, a gente está conseguindo trazer pelo menos 3 vezes por semana gente nova que está aí se habilitando e querendo fazer algo diferente na política em cada município. No seu caso, quem é o Jaime Roberto da Mata? Primeiramente, né, uma boa noite a todos os nossos ouvintes aí que estão acompanhando essa live ao vivo e aqueles que ainda, no decorrer aí dos próximos dias, vão estar vendo a reprise dessa live aí. Pessoal, é o seguinte, eu tenho 36 anos de idade, sou policial penal, lotado ali na cadeia pública de Santa Luzia, e cheguei em Alto Alegre dos Parecis no ano de 1989. Né? Meu pai me trouxeram ali do município de Ouro de Moura, vieram aqui para Alto Alegre. Então, ou seja, cheguei aqui com 5 anos de idade e me criei aqui nessa cidade, né? Além de policial penal, eu também sou agricultor, desde a minha praticamente infância, né? Comecei a trabalhar aí em lavouras com 11 anos de idade. Então, assim, a minha raiz é Alto Alegre dos Parecis. Tá? Então, um dos motivos em que eu acabei aceitando esse convite, tanto aí do professor Josiel, que é o nosso candidato aí a vice-prefeito, nosso pré-candidato, e também do professor
Luciano, que é o nosso primeiro secretário aqui do PDT. Então, quando eles me fizeram esse convite, pessoal, eu aceitei. Obviamente, por quê? Primeiro, porque eu não sou político. Um dos principais motivos que me levaram a aceitar essa empreitada é porque eu não sou político. E segundo, eu não vejo aqui em Alto Alegre dos Parecis, e creio que em outros municípios, tanto do estado de Rondônia quanto do Brasil afora, que eu vejo que a maioria dos pré-candidatos hoje, eles não têm interesse em trabalhar em prol do bem comum, que é, por sinal, a nossa principal bandeira aqui no município de Alto Alegre dos Parecis. Então, quando a gente fala para as pessoas, nós sempre estamos falando o seguinte, pessoal, vamos focar sim no bem comum, porque essa política que ela é feita através de barganhas, essa política que é feita através de acordos, vamos dizer assim, escusos, isso tem que acabar. E de que maneira, seu Antônio, seu Edmilson, isso vai acabar? A partir do momento que pessoas assim como eu, assim como o professor Josiel, nos colocarmos à disposição da sociedade e, se for dada a nós a oportunidade de mostrarmos, sim, que é possível, sim, fazer uma política voltada para toda a sociedade. Então, como eu disse aqui no começo da minha fala, cheguei em Alto Alegre dos Parecis, tá? Eu tenho o maior orgulho porque o meu pai, ele é policial militar reformado, foi o primeiro comandante da Polícia Militar aqui em Alto Alegre dos Parecis. A minha mãe, a dona Luzia, ela é agricultora aposentada. Então, assim, seu Antônio, seu Edmilson, desde pequeno, eu fui ensinado o quê? A trabalhar, a lutar por aquilo que é meu. Então, por esses motivos que eu aceitei, sim, esse convite. E eu já quero também aproveitar aqui e agradecer ao meu parceiro aí, o professor Josiel, porque a gente tem andado bastante, né, Josiel, aqui pelo nosso município. E quando a gente aborda as pessoas e falamos para as pessoas aquilo que a gente pensa que é possível, sim, fazer. Lógico que a gente, até por conta da lei eleitoral, nós não podemos estarmos falando dentro daquilo que a gente tem como projeto. Porque eu, no mês de julho, acabei contraindo a Covid-19 e fiquei por 2 semanas, um pouco mais. Eu fiquei em isolamento aqui na minha casa. Então, esse período nosso, do PDT, aproveitamos para quê? Para podermos debruçar sobre qual seria o melhor projeto, o melhor programa de governo para o município de Alto Alegre. Então, no decorrer desses dias que eu fiquei em isolamento, nós chegamos, assim, a vários pontos e levantamos nossas bandeiras. Eu tenho certeza, seu Antônio, seu Edmilson, que no momento em que for permitido nós pegarmos o nosso plano de governo e apresentar para cada cidadão de Alto Alegre, não tenho dúvidas que as pessoas vão entender que política só pode ser feita a partir que ela for direcionada não para grupos. Infelizmente, os senhores são mais experientes do que eu, até mesmo por conta da idade. Esse modelo que eu falo, gente, esse modelo, ele tem que acabar. Ele tem que acabar. De que forma? De pessoas comuns, através de pessoas comuns como eu, como o professor Josiel e como tantos outros que eu não tenho dúvidas que também vão se levantar para falar de política. Porque não adianta dizer, política, não gosto de política, vou me afastar dela. O que eu tenho dito? Que o mal político, logicamente, que nós temos as nossas exceções, e o nosso município, enfim, não está pior, porque nós temos algumas exceções. Só que tem que ser mais e mais comum que pessoas de bem na política. Então, a gente fala para as pessoas, pessoal, tudo que o mal político, aquela pessoa que ele está entrando na política de uma forma mal intencionada, ele quer isso mesmo. É que cada cidadão de bem se afaste mais e mais e mais. Por quê? Uma vez que o cidadão se preocupa mais em falar de futebol e outras coisas circular da nossa vida, a gente acaba não observando essa coisa que eu sempre tenho dito para as pessoas, que é esse momento, nesses arranjos e acordos políticos, que começa a ser gerado o monstro da administração pública chamado ineficiência. De que forma? Estradas ruins, buraco, saúde, faltando medicação, faltando equipamentos.
Então, a partir do momento em que o eleitor se conscientizar de não pensar somente nele, mas sim no coletivo, tenho certeza que a gente muda a cara de Alto Alegre. Eu lembrei que o senhor falou aí no começo, né? Precisa de cara nova. Inclusive, é o slogan da nossa campanha aqui em Alto Alegre dos Parecis. Alto Alegre dos Parecis de cara nova. Muito bem. Vamos então ao professor Josiel, que é o vice do candidato Jaime da Mata. Professor Josiel, quanto tempo mora em Parecis, trabalha aí, casado? O Jaime não falou, mas daqui a pouco ele volta de novo, vai dizer que é casado, tem filhos. Professor Josiel, com você. Boa noite mais uma vez, Maia, Edmilson, e todos que nos acompanham pelas redes sociais, né? Então, mais uma vez eu quero dizer que é uma satisfação estar falando por esse canal, né, que tem grande visibilidade no estado de Rondônia, né? Primeiramente, eu vou falar um pouquinho sobre a minha história, né? Eu sou professor aqui em Alto Alegre dos Parecis desde o ano de 2002, né? Eu vim aqui com 19 anos, né? Professor magistério, então foi uma das penúltimas turmas que fizeram magistério, né, no município de Santa Luzia. Então, já trabalhei em vários setores aqui no município de Alto Alegre dos Parecis. Também já trabalhei em escolas rurais da escola da cidade. Atualmente, eu sou professor da rede estadual, né? Então, inicialmente, eu trabalhei no município, né, como professor municipal, fui aprovado do concurso estadual e atualmente trabalho na escola estadual Arthur da Costa Silva, né? Desenvolvo vários projetos na escola estadual Arthur da Costa Silva, como, por exemplo, na área ambiental, na área de astronomia, na área de iniciação científica, né? As pessoas costumam dizer que para a pessoa ser realizada, ele precisa fazer 3 coisas, né? Ele precisa plantar uma árvore, né? A gente já fez isso como professor e como trabalhando com educação ambiental, ter filhos, né? Eu tenho 2 filhos, sou casado, tenho 2 filhos, e publicar um livro, né? Eu já fiz isso 3 vezes. Então, atualmente eu me sinto realizado, né? Então, por que eu estou entrando na política? Porque eu sinto que está faltando alguma coisa, né? Por mais que a gente se empenhe, a gente busca fazer o melhor na atividade que a gente desenvolve, a gente sempre falta alguma coisa. Então a gente olha, está faltando o quê? Está faltando na política. Então vamos colocar o nome à disposição. Então por isso que, primeiramente, a gente fez a nossa filiação partidária, né? A gente filiou no PDT, apoiando o ex-vereador Eloy, que desenvolveu um grande trabalho no município, né? Então, dessa forma, que a gente, através disso, que a gente entrou na política. Posteriormente, a gente foi escolhido pelo pessoal aqui de Alto Alegre dos Parecis para ser presidente do partido. Então, como presidente do partido, a gente vem lutando para trazer para a política pessoas que nunca se envolveram nisso. Então, por isso que nossa nominata de vereadores, até todos os candidatos, estão pela primeira vez disputando o pleito eleitoral, né? Então, porque a gente tem essa visão. Vamos colocar pessoas novas da política, porque todo mundo só fala de medalhões na política, né? Fulano de tal, porque a sua família foi política. Então, por que não pessoas novas da política? Porque as pessoas sempre reclamam que falta isso, falta aquilo, então vamos colocar pessoas novas na política. Então, foi pensando nisso que o PDT de Alto Alegre dos Parecis veio com esse projeto político, né? A gente costuma dizer assim, que o Jaime, ele é um líder de um projeto político que o PDT tem aqui em Alto Alegre, né? Ele não está aqui como candidato porque é um sonho, é porque ele é uma liderança e que representa esse projeto político do PDT aqui em Alto Alegre dos Parecis. Pensando nisso, que a gente se colocou à disposição, está junto com o Jaime nessa empreitada, que a gente sabe que não é difícil, mas a gente conta com o apoio das pessoas e a gente acredita que, a partir do momento que a gente puder divulgar nosso plano de governo, as pessoas vão entender que, mesmo sendo pessoas novas, são pessoas que se prepararam para isso, né? Então a gente vem acompanhando a política, a gente vem estudando um pouquinho, né? Porque para ser professor, antes de você dar uma aula, você precisa se preparar, você precisa fazer um planejamento de aula, para depois você aplicar a aula que você pretende. E na política tem que ser da mesma forma. Se você quer ser um vereador, se você quer ser um prefeito, se você quer ser vice-prefeito, você precisa primeiro estudar e fazer um plano, né? Para isso que serve o plano de governo. Então a gente fez isso, porque é essa a nossa visão de política. A gente precisa ser pessoas novas na política, mas essa nova tem que trazer propostas também. Não pode ser um novo que não sabe de nada. Então, com essa visão que nós aqui do PDT lançamos essa chapa, né? Jaime da Mata e professor Josiel, com essa visão de que o novo precisa propor, né? Precisa discutir política. Então, dessa forma, nós estamos aí à disposição da população de Alto Alegre, como pré-candidato. Muito bem. Edmilson, chega mais aí. Boa noite, deixa eu cumprimentar aí os habitantes de Alto Alegre dos Parecis. É uma cidade bonita que a gente aprendeu a gostar por ocasião da nossa amiga que mora aí, que é presidente da rádio, a Dilma Barbosa. A gente já foi 2 vezes em Alto Alegre dos Parecis, então a gente gosta muito dessa cidade. Essa é uma cidade pequena,
que está a 438 quilômetros da capital, Porto Velho, e tem aproximadamente, segundo a estimativa de 2013, 17 mil habitantes. E é salutar, a gente vê, o professor estava falando, dessa juventude. É preciso mudar a política do Brasil. É preciso que nós tenhamos a coragem de enfrentar, né, os coronéis que aí estão desde 1900 e bolinha. Então, eu acho que é muito vantajoso e corajoso vocês, dois jovens, eu estou vendo aqui, dois jovens, né, pleiteando aí uma vaga de prefeito. É preciso ter coragem. E daí eu pergunto para vocês, como jovem, e que não são políticos, um é professor, o outro é policial, o que vocês levam, que não pode prometer, mas você deve ter na carta, na manga aqui, alguma coisa que o prefeito atual não fez, e se vocês, o povo de Alto Alegre dos Parecis, acreditarem em vocês e chegarem a eleger, o que tem de oferecer para essa cidade? Olha, senhor Edmilson, deu uma certa picotada aqui na fala do senhor, mas, enfim, vou responder diante daquilo que eu consegui compreender. Em relação ao que a gente iria apresentar para a sociedade, né? Como a gente não pode falar de plano de governo, mas eu posso citar um exemplo bem simples. O senador Assir Gurgax, em 2017, ele mandou aqui para o município de Alto Alegre uma fábrica de fabricação de manilhas, meio-fio e bloquetes sextavados. E para vocês terem uma noção, essa fábrica até hoje está debaixo ali do barracão, né, da garagem da prefeitura. Então, assim, o que eu vejo que um gestor tem que ter, e isso eu posso dizer para os senhores que eu tenho, você tem que ser incomodado, você tem que se incomodar com a situação que não está legal. Então, a partir do momento que tem uma situação ruim ali, e o gestor público, ele não se incomoda, obviamente, se ele não se incomoda, ele não vai se esforçar, não vai se empenhar para estar sanando esses problemas. E eu tenho dito para algumas pessoas, inclusive quando a gente vai pedir apoio, eu fui diretor da cadeia pública de Santa Luzia, fui diretor ali, tá? E eu fiquei um período curto, na verdade, no 2017 ali, mas nesse período que eu fiquei ali, pela a minha formação, porque, como eu disse anteriormente, né, eu sou filho de militar, fui militar do Exército, né, sou pai de dois filhos, né, a Gabriela, 11 anos, e o Bruno, 6 anos, casado com a Tahane há 15 anos, minha namorada aí desde os meus 17 anos de idade, enfim. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu vejo que o gestor público, ele tem sim que se incomodar com as más situações. Quando eu fui diretor ali, tínhamos um problema na nossa base de segurança. Ficávamos ali sobre a cobertura ali, no caso de uma ficávamos em cima da laje, certo? E a nossa cobertura era de zinco. E há 8 anos, os meus colegas de serviço ali vinham sofrendo naquela situação. Então, quando eu fui gestor ali da cadeia de Santa Luzia, o que eu propus aos meus colegas? Pessoal, vamos fazer aqui, vamos construir uma guaritinha aqui, que seja de carbo, um PVC, aquela parede de dupla ali, entendeu? Vamos fazer. E assim foi feito, certo? E era um problema que vinha ali há 8 anos. Fizemos ali um rateio entre os servidores, foi resolvido aquilo. Mas o pior, Santa Luzia ali, para as pessoas de Santa Luzia que conhecem muito bem a situação que tinha, inclusive, tinha até o apelido lá na frente da cadeia de Santa Luzia, que era Tietê 2, por conta de quê? Porque descia-se ali uma vala, tinha uma vala, descia o esgoto ali da unidade prisional, e eu fiquei 3 meses atrás do pessoal de obra, conversando ali com o diretor de obra, com o secretário, enfim. 3 meses ali, o pessoal me atendeu, foram lá, então, e taparam ali aquela vala, aquele esgoto. Aí vem um vizinho que mora, chega a mim e fala, cara, essa vala estava aberta há 30 anos. Então, por isso que eu digo, o gestor público, ele tem que se incomodar assim, ó, uma vez que o município de Alto Alegre dos Parecis recebeu do senador Assir Gurgax essa fábrica, por que não se empenhar, nem que conseguisse recurso com outro parlamentar, o quê? Mas põe para funcionar. O que não dá, pessoal, é para as ruas de terra ficar dessa forma que está. Agora, a gente sofre com poeira, correto? Na estação de chuva, que nós estamos na região amazônica, enfim, chove muito, e nós sofremos com buraco. Então, assim, é muito buraco e muito descaso.
Então, por isso que eu tenho dito, principal coisa que um gestor tem que ter, primeiramente, amor naquilo que ele está fazendo. Não é você concorrer a um cargo público e você ser eleito e você sumir. Não. Se você se dispõe, assim como eu e o professor José estamos fazendo, a sermos candidatos, então, que possamos dentro de nós ter realmente essa vontade em fazer. Porque se fosse para ser diferente, vocês podem ter certeza que nem eu, nem mesmo o professor José estaríamos entrando nessa empreitada, porque nós temos a consciência. Eu e o professor José somos cachorros pequenos nessa briga. Isso é briga de cachorro grande. Então, nós somos o quê? 2 cidadãos comuns que estamos batendo, sim, de frente com o sistema. Um sistema atrasado, um sistema que fica aquele mecanismo de panelas, entendeu? De grupos que só surrupeia a máquina pública. E quem sofre? A maioria das pessoas. E a gente também chama a atenção aqui do eleitor. Poxa, pessoal, quando vocês forem depositar o voto de vocês ali na urna eletrônica, ali, a questão da sua esperança que você está colocando ali, que pense no próximo. Pense no próximo, porque sabemos que para o cidadão ser eleito, o candidato ser eleito, ele tem que ter a maioria de votos. Então, a gente pensa, mas como aí? A pessoa tem tanto voto, o candidato tem tanto voto. Então, de certa forma, a gente tem que se concentrar nisso sim, de votar sim, mas sempre pensando no próximo. É a única forma que eu vejo de fazer política, e temos aqui tantos outros exemplos para dar, só que o meu objetivo aqui, e o objetivo do professor José, não é falarmos mal do atual prefeito, enfim. Sabemos que ele fez aquilo que ele tinha visão de fazer, e por isso que eu digo a vocês, quando eu fui diretor ali em Santa Luzia, 2 problemas. Um, nós conseguimos sanar com 30 dias. Estava se pendurando aí por 8 anos. O outro foi pior, né, pessoal? 30 anos. Então, é isso que eu vejo, pessoal. Visão, amor, e é uma coisa que falta, assim, se nós vivemos em uma terra rica, né, vocês bem sabem, a nossa região de Alto Alegre dos Parecis tem umas melhores terras do nosso país. Temos um povo trabalhador, então, o que tem atrapalhado a vida, não só aqui do Alto Alegrense, enfim, de todos os cidadãos do estado de Rondônia e Brasil afora, são os maus políticos. Por quê? Falam e depois não cumprem aquilo que falam. Por isso que quando nós abordamos as pessoas, falamos daquilo que a gente acha possível fazer, não entrando na questão do plano de governo, as pessoas têm sentido sinceridade na gente. Inclusive, eu vou aproveitar a oportunidade aqui e vou falar um pequeno testemunho que aconteceu em uma das nossas visitas na área rural aqui de Alto Alegre, onde falamos ali para algumas pessoas, e após ali a minha fala e a fala do professor José, um rapaz me chama num canto e fala assim, cara, eu nem te conheço, apenas vi alguns vídeos que você andou postando aí no Facebook, e há 5 dias eu tenho dito para minha família, vamos apoiar esse menino sim, por causa de uma coisa, ele não é político. Então, o nosso discurso, pessoal, não é aquele discurso que vai de encontro a agradar o eleitor, não. Nosso discurso é pautado em cima da realidade, da verdade, e o nosso plano de governo já falou para a pessoa, pessoal, assim que for permitido nós estarmos falando, vocês vão ver que muita coisa ali iremos sim conseguir fazer. Não vamos conseguir fazer tudo, claro que não, mas iremos nos empenhar. Se chegarmos 20%, 30%, 40%, onde chegarmos, tenho certeza que tanto eu quanto o professor Josiel estaremos deixando nosso legado aqui. E esse é outro ponto, legado. Me parece que os nossos gestores esquecem que eles têm a oportunidade de marcar o seu nome na história, de deixar ali onde ele seja prefeito, enfim, o que for, ele tem a oportunidade de deixar ali o seu legado. Mas, infelizmente, não tem sustentado para isso, pessoal. Muito bem. Deixa eu cumprimentar as pessoas que estão já conosco, nos acompanhando nessa noite de segunda-feira. Dilma Barbosa, aí de Alto Alegre, Dilma, da Rádio Alto Alegre, FM aí, comunitária. Dando boa noite para vocês. Quem mais? Wilson Rodrigues. Boa noite. Vamos que vamos, Alto Alegre. Muito bem, olha. O pessoal está. Ilma Alves, dando boa noite também. Cumprimentando mais. Nosso amigo Evandro Reis. Boa noite, Antônio Edmilson. Parabéns pela live. Estão acompanhando aí. Tem aqueles que ficam só olhando a live, acompanhando sem se manifestar. Não quer, está só assistindo. Tawane Campos, Pedro Lauro, Lucas Rodrigues,
Josemar Monteiro, Sônia do Lauro, a Luzia e mais outras que participam aqui pelo telefone, né? Bruna Guimarães da Silva, né? Participando aí. Vamos colocar mais aqui, ó. A gente vê as pessoas participando. Olha aí, a Bruna participando com vocês. E Clenilde Vieira Marques. O pessoal está acompanhando e acreditando na proposta, não é isso, professor Josiel? É bom cara nova e sem muito discurso político, né? O pessoal quer isso hoje. De muita promessa e muito discurso e depois não faz nada, o pessoal cansou, no meu entendimento. Isso, muito, muito bem, Maia. É mais ou menos dessa forma, né? Eu quero cumprimentar a nossa companheira, nossa presidente Dilma, aqui de Alto Alegre dos Parecis, Dilma Barbosa, né? É uma pessoa muito batalhadora. A gente sempre tem dado uma força no que for possível da Rádio Comunitária Alto Alegre FM, né? Porque a gente tem uma história também com as rádios comunitárias, né? Quando eu era adolescente, por exemplo, em Santa Luzia, meus irmãos participou do movimento, junto com a professora Márcia, para a criação da Rádio Comunitária Progresso FM ali em Santa Luzia, né? Naquele período, rádio comunitária ainda não era comum, né? A gente achava até uma loucura. O pessoal tá falando de colocar rádio comunitária, eu acho que o povo tá ficando doido, eu pensava comigo, né? E acabou se tornando realidade, né? Aí, quando eu mudei aqui para Alto Alegre dos Parecis, a Dilma iniciou esse movimento, a gente sempre tem dado essa força, dessa questão da rádio comunitária. A gente entende a importância que a rádio comunitária tem para o município, né? O próprio nome já diz, rádio comunitária, rádio da comunidade. E a Dilma tem feito um grande trabalho aqui em Alto Alegre dos Parecis, né? Eu dar uma boa noite para ela, né? E reforçando aquilo que o Jaime já falou, né? Que ele é casado, eu também sou casado com Clenilde, eu tenho 2 filhos, o Vitor e o Vinícius, né? Então a gente está na política pensando dessa forma, né? Pensando no bem comum. Além da questão do bem comum, a gente pensa uma questão também que o Jaime nos citou, a questão da transparência, né? Todos os políticos que vêm aí falam que Alto Alegre tem um grande potencial na agricultura, que é agricultura, né? Mas a gente não tem visto assim, efetivamente o que tem feito para a agricultura, né? E a gente tem um pensamento, né? A gente tem uma filosofia, né? A gente precisa trabalhar para a agricultura, mas a primeira coisa que a prefeitura precisa ter moral com o agricultor, né? O agricultor precisa acreditar na prefeitura, né? Que muitas vezes um agricultor precisa de um carreador, mas ele não vai lá pedir um apoio da prefeitura porque ele não acredita mais na prefeitura, ele não acredita mais na Secretaria de Agricultura. Então, o prefeito que entrar, ele precisa resgatar essa moral com o agricultor, ele precisa resgatar, os agricultores precisam acreditar na prefeitura, que quando ele for solicitar um serviço, né, esse serviço vai ser atendido, né, que o prefeito não vai atender só um chegado, vai atender todo mundo. Então, por isso que a nossa abordagem em relação com as pessoas que a gente tem conversado é mais ou menos dessa forma. A gente não pede apoio financeiro, né? Todo mundo pede, para fazer campanha precisa de dinheiro. Mas a gente diz assim, a gente não vai pedir apoio financeiro para ninguém, a gente vai pedir o apoio, né, um apoio sincero, que a pessoa venha nos apoiar pensando no bem do município, no bem de todos. Não é bem só do meu amigo, no bem dos amigos do Jaime, é no bem de todo mundo, né? Que se for para apoiar, se for para beneficiar uma pessoa ou outra, a gente não quer entrar na política, a gente não quer ser prefeito, eu não quero ser vice. A gente quer entrar na prefeitura para desenvolver um bom trabalho, um trabalho para todos. Porque emprego a gente tem, né? Eu sou professor da rede estadual, já fui professor da rede municipal, então eu abandonei esse concurso porque não dava para trabalhar 60 horas, manhã, tarde e noite, né? Estava desgastando a minha saúde, né? O Jaime tem o emprego dele como policial e também tem o seu cafezinho para ele tocar, então a gente tem o nosso emprego. O que a gente quer deixar é um legado para a população de Alto Alegre, então por isso que a gente colocou o nome à disposição e sabe da dificuldade que é administrar uma prefeitura nesses momentos de crise que o país está vivendo. Mas por que a gente colocou o nome à disposição? Porque a gente tem uma visão diferenciada em relação à política, né? Uma visão de trabalhar a política desde o princípio, desde a formação dos candidatos, né? Colocar candidatos novos, com visão nova, de trabalhar em prol da população, né? Então, nossos candidatos, todos têm emprego, todos não estão correndo atrás de um emprego na prefeitura. Então, nós estamos num grupo pequeno, mas que pensa em fazer um projeto bacana e deixar o seu legado, assim como o Jaime disse que a nossa proposta é deixar um legado, deixar algo de bom para o município. Então é por isso que a gente está na política hoje. Não é porque se tivesse um político que tivesse essa visão anteriormente, nem eu, nem o Jaime estaríamos aqui colocando o nome à disposição. A gente colocou por quê? Porque a gente quer trabalhar de uma forma diferente. A gente sabe que é difícil, mas a gente quer trabalhar com esse propósito. Por isso que eu disse que o PDT aqui em Alto Alegre, nós temos um projeto político. E para trabalhar esse projeto político, ele é muito difícil, porque a gente não está pedindo para ninguém dinheiro para fazer campanha. A gente está fazendo com muito esforço, com muita luta, para que quando a gente chegar, se o povo de Alto Alegre, Deus permitir que a gente chegue lá, a gente tenha condições de desenvolver um bom trabalho.
Então, é com essa filosofia que nós entramos na política. É com essa filosofia que nós estamos disputando a eleição. Não estamos pedindo recurso financeiro para fazendeiro, para comerciante, para nada disso. Ele está pedindo um apoio sincero. Que tudo que for feito pelo município seja feito para todo mundo. Então, é esse o nosso propósito. A gente não quer, caso a gente chegar daqui 4 anos, a gente tem que se esconder das pessoas porque não fez um bom trabalho. A gente conhece a realidade do município em relação à agricultura, em relação ao emprego, em relação à juventude. A gente vive aqui há muito tempo. Eu estou há 18 anos no município como professor. Já trabalhei em todos os setores, na cidade, no campo, no distrito de Flor da Serra, já trabalhei no distrito de Vila Bosco. A gente conhece a realidade do município, a dificuldade que o município enfrenta. E a gente está disputando essa eleição pensando em sanar essas dificuldades. Então, disputar a política, participar da política é com essa visão de trazer algo de bom, de deixar um legado para o município. E fazer isso, a gente tem que fazer sem fazer barganha, sem fazer amarras, fazer uma política verdadeira desde o princípio, desde o começo, desde a escolha dos pré-candidatos, né? E na busca do apoio, né? Na busca de um apoio sincero, né? Eu já tenho até dito para algumas pessoas assim, que se a pessoa vai pedir alguma coisa para benefício próprio, que ela vote em outro, que ele não tem interesse nesse voto. Por que ele diz isso? Porque chegar na prefeitura e não ter a caneta na mão, não funciona, não tem como desenvolver um bom trabalho. Para desenvolver um bom trabalho, a pessoa tem que chegar lá com um compromisso com toda a população, de ajudar todo mundo. Se ele tem o compromisso de ajudar todo mundo, então ele tem condições de fazer um bom trabalho. Se não for dessa forma, não adianta. Então é por isso que nós temos essa proposta de bem comum desde o princípio, né? Não é um bem comum só de discurso, né? É um bem comum desde a formação do grupo, desde a organização dos candidatos. Então é isso que nós temos em mente, é isso que nós estamos buscando, e dessa forma nós estamos trabalhando a política aqui em Alto Alegre dos Parecis. Tá certo. Você falou, o Jaime falou ainda há pouco, na terra fértil do município de Alto Alegre, o café é o forte dessa agricultura aí, não é, Jaime? Sim, senhor Antônio, o café é muito produtivo aqui na nossa região, só que a nossa agricultura ela é muito rica e muito pulsante, porque temos café, temos lavouras de feijão, de milho, o rebanho de gado também é muito grande, então, assim, muitos têm falado, Alto Alegre dos Parecis é grande o seu potencial na agricultura, só que falta realmente essa parceria entre prefeitura e, de fato, o homem do campo. Porque eu tenho propriedade para falar, porque eu trabalho em lavouras desde de 11 anos de idade, até brinco com algumas pessoas que quando dizem para mim assim, mas, poxa, cara, você é um servidor público do Estado aí, você trabalha em lavoura, você mexe com café? Sim. Eu brinco e digo, parece que quem mexe com terra desde menino, como eu trabalho na lavoura desde criança, a gente brinca, a gente parece minhoca, você não consegue ficar sem a terra. Então, você tem esse elo com a terra, com as pessoas. Então, essa também é uma bandeira muito forte, mas não adianta você ter um bom projeto ali, porque qualquer projeto, ele só vai realmente ser bom a partir do momento em que ele saia do papel e se torne realidade. Porque, como eu também sou produtor rural aqui, existe uma reivindicação muito antiga aqui da população rural, que são os nossos carreadores. Mas como a prefeitura vai dar esse suporte aí para carreadores, enfim, se você tem ali, vou dar um exemplo, você tem ali na agricultura uma retroescavadeira. Só que hoje essa retroescavadeira não está na agricultura, está na obra. Então essa cultura de você destampar um santo para tampar outro, isso não dá certo, pessoal. Então por isso que tudo que você for fazer, você realmente tem que fazer com seriedade, com os pés no chão. E eu tenho dito hoje também para as pessoas, em relação à nossa agricultura. As linhas de financiamento hoje são muito boas. Banco do Brasil, Itaú, Bradesco, Basa, enfim, o produtor está aumentando. Eu vou dar um exemplo aqui em relação ali à nossa plantação de café. Nossa plantação ali era em torno de, nossa produção ali, 70, 80 sacas de café. A partir do momento em que a gente buscou orientação de um engenheiro agrônomo, mudamos ali a questão das mudas, investimos em irrigação, adubo, chegamos ali por volta da casa das 300 sacas de café. Então, ou seja, usando, sim, tecnologia na agricultura, tanto na pecuária, enfim, o produtor, ele consegue aumentar a sua produção e, melhor, sem aumentar a área usada para essa sua produção. Então,
passou da hora realmente de pessoas com esse perfil. Somos melhores que os outros? De maneira alguma. Simplesmente, nós temos uma visão diferente, tá? Porque nós sentimos na nossa pele, no dia a dia, qual é essa ausência da administração pública. É quando você encavala o seu veículo em plena uma avenida aqui na nossa cidade, certo? É quando você vai escoar a sua produção ali, às vezes nem trator consegue entrar, as pessoas têm que estar baldeando ali a sua produção ali nas costas, até um ponto onde um trator consiga ali pegar. Então, assim, a questão da agricultura, em todo o estado de Rondônia, ela é pulsante. Só que a partir do momento em que as nossas autoridades dêem mais e mais atenção, não somente nesse período eleitoral. Vamos raciocinar uma coisa aqui. Imaginamos nós que os nossos políticos nos dessem, que eu também sou eleitor, cada um de nós aqui somos eleitores, nos dessem essa atenção, esse afago todo ao longo de todo o período que eles estão ali no seu mandato. Tenho certeza que a nossa realidade seria outra. Mas, infelizmente, pessoal, a partir do dia 16 de novembro, dependendo quem ganha as eleições, como diz aí o ex-senador Magno Malta, mais do mesmo. Só veremos o mais do mesmo. E as pessoas, no fundo, sabem disso. Muito bem, antes de Edmilson fazer uma próxima indagação, dar o seu ponto de vista, eu queria dizer que o Jaime falou em carreador, aqui para Porto Velho seria o quê? Uma vicinal, uma linha para escoar a produção. É isso, professor? Carreador estando ruim, não tem quem consiga escoar a produção. Aqui nós temos a linha, né, que, por exemplo, aqui nós temos a linha P40, a P30, né, e dentro dessa linha, Alto Alegre tem uma característica muito peculiar em relação a outros municípios, né? Então, nós temos um setor chacareiro. O que é isso? Né? São propriedades pequenas e que a pessoa faz uma estradinha ali que não é uma linha oficialmente, né? Eu até brinco com o Jaime que a gente tem uma discussão muito grande sobre a questão do conceito de carreador, que no meu tempo, que eu trabalhei na roça há 18 anos atrás, para mim, carreador é aquela estradinha que vai da casa do proprietário até a roça. Né? Aqui no Alto Alegre, não. O pessoal fala carreador, aquela estradinha que sai da linha até a casa da pessoa, né? Então, seria isso o conceito que as pessoas têm de carreador aqui em Alto Alegre dos Parecis, né? E eu fico muito entristecido quando eu tento visitar o setor chacareiro aqui em Alto Alegre dos Parecis, que tem setor aqui que até de cavalo é complicado você ir, né? E você chega na casa da pessoa, a pessoa tem grande plantação de café, tem gado, né? E é difícil o proprietário sair da sua residência. Então, é algo que nos deixa triste. Então, é por esse motivo que a gente está na política hoje, que está disputando um pleito eleitoral. Porque a gente não vê essa atenção realmente na agricultura do município, né? Então, para mim, até brinco muito com o Jaime, para mim, o que o pessoal chama aqui de carreador é uma estrada, é como se fosse uma linha, né? É algo que a prefeitura deveria fazer sem precisar da parceria da prefeitura, né? A prefeitura deveria fazer sozinho. Mas como o nosso município também ele tem uma característica diferenciada em relação à questão da estrada, nós temos aqui, corta o nosso município a Chapada dos Parecis, que aqui em Alto Alegre a gente chama de Buraco da Velha, então é um setor de estrada muito complexo de se fazer. Então, muitas vezes é necessária essa parceria com o produtor. Mas, igual eu disse antes, né, o produtor precisa acreditar na prefeitura, precisa acreditar na sua Secretaria de Agricultura, né, que quando ele busca essa parceria realmente aconteça, né? Se a prefeitura faz um compromisso de se vai na propriedade dia de segunda-feira, naquela segunda-feira a prefeitura vai lá com serviço. Ou que se não puder, que justifique que vá na terça, né? Mas então falta isso em relação na gestão pública. A gente tem sentido isso das pessoas, a gente percebe isso, que falta esse compromisso. E é buscando isso que a gente está disputando o pleito eleitoral hoje. Edmilson. Eu quero lembrar aqui ao professor José, que ele falou o nome da professora Márcia. Quero te dizer, professor José, e aí o candidato, o Jaime, que a professora Márcia, com o esposo dela, o Sérgio, fazem parte do nosso ciclo de amizade há muitos anos. E ela também, lá em Santa Luzia, é pré-candidata a vereadora. Em breve nós vamos trazer ela para bater um papo aqui também na nossa slide. O Antônio Maia está acertando com ela aí. E ela está nos assistindo lá no sítio dela, entendeu? Então, assim, vocês como jovens... E também, só um parênteses, Edmilson, se me permite, é uma das... Ela e o Sérgio são dos iniciantes de questão de rádios comunitárias, legalização, está naquela estrada ali
Igual eu, Edmilson, com esses cabelos brancos já há muito tempo, mas a estrada a gente percorreu quase juntos. Pois não, Edmilson? É verdade. Então, aí, estava falando da juventude de vocês. Eu sou um cara assim, não tão velho como o Maia está dizendo, mas eu sou jovem. E sou um cara de muita visão moderna. Aí, por exemplo, em Alto Alegre dos Parecis, é preciso que o próximo gestor divulgue os pontos turísticos da cidade. Né? Aí, por exemplo, em Alto Alegre dos Parecis tem uma cachoeira muito bonita e ninguém sabe disso. As pessoas que vão em Alto Alegre dos Parecis não têm o endereço dos lugares turísticos, não tem o guia para deixar. Né? A cidade não tem nome. Aliás, nessa cidade de Alto Alegre, não tem nem carteira. As correspondências são entregues na prefeitura e muitas das vezes elas são abertas na prefeitura. Né? A gente tem conhecimento disso, entende? Então, acho que vocês, com essa visão, se pergunto de vocês se vocês têm essa visão de, por exemplo, abrir um campo turístico, não só de agricultura, Viva a Cidade. A cidade precisa mostrar a lindeza, a boniteza que ela tem para as pessoas que lá visitam. E o meio turístico é um ponto, né, de suma importância para uma cidade, um pequeno município em desenvolvimento. Você tem essa visão na parte turística? Olha por dois aí. Eu acho que posso começar a falar um pouquinho sobre... Posso começar a falar um pouquinho sobre essa questão, porque eu falei inicialmente que eu já publiquei um livro, né? E um desses livros é relacionado ao município de Alto Alegre dos Parecis. Né? O título do livro é O Município Chamado Alto Alegre dos Parecis. É um livro que eu escrevi junto com o professor Everaldo, professor Luciano, e na época o professor também Simval. Né? E uma das coisas que a gente fez nesse livro foi conhecer um pouquinho o potencial que o município de Alto Alegre dos Parecis tem. Né? Muito se fala de cachoeira, que tem mais de 30 cachoeiras, né? Nós conhecemos algumas delas, mas não é só cachoeira que Alto Alegre dos Parecis tem. Né? Ele tem alguns grutas, ele tem sítios arqueológicos, ele tem reservas ambientais muito bonitas para se visitar, tem áreas indígenas que se pode se desenvolver alguns projetos relacionados ao turismo. Então, nessa questão, a gente tem conhecimento. Né? A gente estudou um pouquinho sobre isso, a gente procurou saber sobre essa questão. Né? Inclusive, um dos projetos do governo federal de investigação sobre esses pontos turísticos de Alto Alegre, a gente acompanhou o pessoal do governo federal identificar esses pontos. Então, a gente tem noção do potencial que o município tem em relação ao turismo, e, inclusive, isso está no nosso plano de governo. Porque Alto Alegre, a gente tem noção do quão grande é o seu potencial, mas a gente quer sair um pouquinho dessa questão do potencial e começar a trabalhar isso. Né? Porque isso causa até uma certa tristeza quando fala assim, tem potencial, né? A cada 4 anos se fala que tem potencial, e esse potencial não sai do papel. Né? Então, esse é um dos motivos pelo qual a gente está nessa disputa política também, porque a gente está cansado de propor, tem isso, tem aquilo, dá para se explorar isso, dá para incentivar aquilo, né? E as pessoas não levam muito a sério. Então, por esse motivo, a gente também... Esse é um dos motivos também pelo qual a gente está nessa disputa política. A gente conhece muito bem o que Alto Alegre tem a oferecer para os seus munícipes, para o estado de Rondônia, para o Brasil e para o mundo. Né? Porque o potencial de Alto Alegre não é só para o município, não é só para o estado de Rondônia, não é só para o Brasil, é para o mundo. Então, as belezas que Alto Alegre apresenta podem ser exploradas. Né? E isso está no nosso plano de governo. A gente tem noção, a gente conhece os caminhos a percorrer para que isso seja, de fato, explorado. Né? Então, um dos motivos pelo qual a gente está nessa disputa também é relacionado a essa questão do turismo. Né? E até a questão agrícola também está incluído nessa questão do turismo. Então, a gente tem essa noção, a gente não pode... A gente fica até com a garganta meio empolada, com vontade de falar o que a gente tem em mente, o que a gente tem proposto, mas a gente não pode, porque o período eleitoral não permite isso ainda, mas a gente conhece muito bem. Então, no nosso grupo, o professor Luciano também participa também das nossas discussões, é o secretário do partido, né? O professor Everaldo, que está em Rolim de Moura, que ajudou a gente, participou da pesquisa, da elaboração do livro, o Simval, que era professor, hoje é policial civil em Santa Luzia, também conhece esse potencial, é uma das pessoas que tem trabalhado nessa questão do turismo do município. Então, a gente tem esse conhecimento, a gente tem essa visão, tem várias propostas nesse quesito para o município. Então, eu digo para vocês, esse é um dos motivos pelo qual a gente está na disputa eleitoral, porque a gente conhece e a gente quer propor isso para a população de Alto Alegre dos Parecis. Muito bem. Pois é. A gente acredita, mas só complementando aqui, mas a gente não adianta, como o professor falou, não adianta só dizer que o município tem potencial para isso, para aquilo.
mas não se explora, né? Como é que você vai descobrir a mina? É preciso não é só estar no papel, tirar do papel, vamos colocar em prática, né? Isso aí, é isso que o povo quer, divulgar a cidade, mostrar os calendários de festas, né? Todas as vezes que eu vejo na rede social, lá aquele salão de dança, lá o crioulo da Dilma, né? O pessoal dançando ali, que bonito, cara. É uma dança diferente, entende? Lá tem pessoal de outros estados que mora em Alto Alegre, e a gente que não conhece, mas vê pelas redes sociais como é que é Alto Alegre dos Parecis. É preciso divulgar a cidade. Valeu, professor. Bem, deixa eu cumprimentar mais pessoas que estão com a gente. O Luciano Souza, esse aí, Josiel? Professor Isso, Luciano, professor. você falou há pouco. Isso. Podem falar também, se conhece aí, olha só. Joseilton Rosângela Venâncio. Está dando boa Primos noite. da minha esposa. Olha aí, Luciano, novamente aqui, parabéns pela entrevista. Outra aqui do Joilson Rodrigues. É isso aí, precisamos de pessoas que pensam no povo e não pensam em si próprias. É isso que a gente quer, né? Olha aí, mais uma do Milton. Milton Alves, mudar é preciso. Tenho a certeza que com Jaime Alto Alegre será outra. Não ficaremos decepcionados. Esse pode representar muito o nosso povo. Olha aí, viu, Jaime? O pessoal está confiando. Isso é um incentivo, né? Está confiando na dupla. Né? O Pastor pessoal Milton, confiante. Senhor? O pessoal está bastante confiante. Aquilo... Pelo que a gente viu aqui. Não, sim. Aquilo que eu tenho dito ao Josiel, onde a gente chega com esse discurso que nós temos, que nós, quando conversamos com as pessoas, é eleitor para eleitor. A diferença é que nós estamos na condição de pré-candidatos. Então, a gente conversa realmente a língua do eleitor. Porque, o que adianta a gente chegar um eleitor aqui do nosso município de Alto Alegre e falar as mesmas coisas que eles ouviram no passado? Então, por isso que eu digo, projeto só é bom a partir do momento em que sai do papel. Isso é um dos motivos do professor Josiel também ter encarado essa empreitada junto com a gente aí, né, conosco aí, e vamos seguir em frente, pessoal, vamos lutar, sim, pela nossa bandeira do bem comum, com Deus no coração, Deus sempre à frente, iluminando o nosso caminho, e eu tenho certeza que esse pleito eleitoral no ano de 2020, ele vai ser histórico para o nosso município de Alto Alegre, mesmo que, se lá não chegarmos, eu não tenho dúvidas que nós deixaremos um legado e levaremos, sim, a cada cidadão que realmente gosta dessa terra. Esse solo de Alto Alegre, pessoal, é um solo sagrado. Eu tenho certeza que nosso legado vai ser deixado, sim. Olha, o Jaime, a questão dessa pandemia de 2020, por si só, já é um ano diferenciado no geral. Na questão da educação, o professor também está sabendo muito que prejudicou muito a questão do ensino esse ano. Como é que vocês aí, chegando lá a partir de janeiro, começam a articular essa situação, porque muitos jovens e adolescentes vão encontrar barreira no Enem, que já é agora no começo do ano, e também a questão do aluno que não chegou a estudar de fato, né? Porque essa estudar por a distância e tudo mais, às vezes não funciona. O aluno tem quem explique. Muitas vezes o aluno está em casa, trabalha lá no interior, na agricultura, estuda lá, e o pai ou a mãe não tem noção de como passar a tarefa que a criança viu na internet ou pegou na apostila, não tem como explicar, não tem o conhecimento para explicar aquele exercício para a criança. Como é que vocês pretendem? Porque esse vai ser corrido de novo no ano 2021, né? Você chegando lá, que você tem mais ou menos. Não precisa expor ainda porque o período não permite, mas já tem alguma coisa em mente para recuperar o tempo perdido para a criançada toda? Com certeza, os nossos professores aqui são altamente qualificados. Nós sabemos o carinho que cada professor aqui de Alto Alegre dos Parecis, eles têm exercido a sua função. E é preciso, sim, sempre estar investindo em educação, porque se nós sairmos desse cenário da pandemia, o nosso índice em IDEB, cada ano que passa, em vez desse índice estar melhorando, ou seja, os nossos alunos estarem aumentando as suas notas, de certa forma acaba diminuindo, inclusive até por conta dessa falta de investimento nessa educação.
Porque quando nós falamos de educação, muitas das vezes a gente se atém somente à sala de aula. Mas não, a educação que sempre foi nos ensinada é o quê? Principalmente aquela em casa. Eu fui conselheiro tutelar aqui no município de Alto Alegre e, infelizmente, eu acabei presenciando algumas situações onde alguns pais, infelizmente alguns pais, eles pegam aquela responsabilidade da educação dos seus filhos e passa para os professores. E acaba trazendo uma certa carga aos professores. Então, é o quê? É o pai e a mãe dando aquela educação, vamos dizer assim, moral, aquela que todos nós recebemos em casa, e sim, e partindo ali para a sala de aula, não tenho dúvidas que com a capacidade de cada professor do nosso município, com certeza será possível, sim, recuperar esse tempo perdido dos nossos alunos. Edmilson, Josiel? Só complementando um pouquinho o que o Jaime falou em relação à questão da educação, né? Eu, professor Josiel, sou pedagogo e também sou graduado em biologia. Então, no município eu atuei como pedagogo, né, e no estado agora atuo como professor de biologia, né? E eu tenho mestrado na área de biologia também. A gente discute muito a questão da educação no município, até na questão das planos de governo, a gente sempre tem discutido isso com o Jaime. Jaime, a gente tem que propor algo que realmente contribua com o aprendizado dos nossos alunos. E a pandemia nos deixa essa preocupação, porque o município atende, né, uma faixa etária em que os alunos precisam muito da presença do professor, né, que é das séries iniciais até o 9º ano. Então, as séries iniciais, principalmente, ela precisa do acompanhamento do professor. O professor precisa estar próximo, né, precisa estar ajudando a aprender as primeiras letras, precisa do professor presencialmente. Então, a pandemia está prejudicando muito os nossos alunos, porque ele não está tendo esse atendimento presencial, né, aquela força que o professor em sala de aula dá para os alunos. Então, até o professor que participa da alfabetização, ou seja, os alunos do 1º ou 3º ano, ele tem um perfil diferenciado, né, porque ensinar o aluno as primeiras letras não é fácil. Então, essa pandemia está dificultando esse processo, mas nossos professores são guerreiros, estão se reinventando. Mesmo assim, isso vai deixar algumas sequelas na educação. Então, a gente tem em mente essa questão, que não vai ser resolvido, por exemplo, em 2021. Né? É algo que precisa ser resolvido a longo prazo, e nós temos isso em mente no nosso plano de governo, que nós não podemos dizer como, mas eu digo para você, a gente tem isso em mente, a gente tem discutido muito sobre essa questão, né? Que não é uma questão só de Alto Alegre Experiência, é do Brasil inteiro. Né? Então, o município atende principalmente as séries iniciais e até 6º ao 9º ano. Então, séries iniciais é uma questão muito sensível, porque são alunos que precisam de um atendimento presencial do professor. Né? Como é que você vai ensinar à distância o aluno, por exemplo, de pré-escola as primeiras letras, o 1º aninho as primeiras letras à distância? Muitas vezes a criança ela não consegue se prender no celular. Muitos nem celular não tem. Como é que o aluno que está aprendendo as primeiras letras vai receber uma apostila em casa e vai aprender? Então, isso precisa ser recuperado. Né? Nesse primeiro momento, a gente precisa cuidar da saúde dos nossos alunos, dos nossos professores, dos pais desses alunos. Então, esse primeiro momento precisa ser isso. Então, o ensino remoto resolve essa questão da saúde. Mas, no futuro, discutindo a questão da educação, a gente precisa pensar com carinho nessa questão. Como vamos fazer para recuperar esse tempo? Né? Amenizar, recuperar 100% e tem noção que não conseguem, mas amenizar essa dificuldade que o nosso aluno vai ter no futuro. Então, essa é uma discussão a nível nacional que nós também, no nosso plano de governo, nós estamos preocupados com isso. Né? Nós precisamos trabalhar o nosso aluno, principalmente esses alunos pequenininhos que estão aprendendo as primeiras letras, né? Esse ano de 2020, que foi praticamente quase todo sem aula presencial. Edmilson. Acho que a imagem aqui está congelada, mas eu acho que, como vocês já são servidor público, com certeza vocês já sabem, já levam na bagagem o planejamento pronto. Chegando lá, é só colocar em prática. Não farão como muitos de outros, que só vão fazer o planejamento quando lá chegarem, né? E devido a essa pandemia, que não pode estar aglomerado, a pessoa precisa ter conhecimento na cidade, né? Para quando aparecer nas redes sociais, na televisão, já saber quem é o professor Josiel, para saber quem é o Jaime, você já sabe. Então, se vocês forem umas pessoas conhecidas na cidade, com certeza as coisas vão mudar. E vocês têm muitas boas ideias, né, para essa cidade tão maravilhosa. Eu acredito muito que eu ainda quero ver
é Alto Alegre da mídia aí, falando da administração de vocês, que são 2 jovens, e por aí é que vem o desenvolvimento. Então, não é chegar lá, é lógico que vocês encontrarão, chegando lá, dificuldade. A maioria das pessoas, quando chegam, antes dizem que fazem tudo chegando lá. Quando chega lá, dizem que encontrou o cofre zerado, que não tem nada, e geralmente todo gestor do primeiro ano geralmente vai trabalhar em cima do orçamento que o outro deixou. Só vai trabalhar mesmo no segundo ano em diante, não é verdade? Mas quando a pessoa é inteligente, já leva um planejamento diferente. É preciso você ter um plano B, né? É preciso você ter o plano B para executar uma gestão, uma administração. E vocês, com certeza, eu tenho absoluta certeza, pelo jeito que vocês são aí, jovens, conhecedores da cidade, o pessoal conhecendo, com certeza, farão uma boa administração. E tomara que, quando chegar aí depois da convenção, volte aqui conosco para a gente conversar de planejamento e do plano de governo de vocês, com certeza. Falou, Maia? Isso, deixa eu só cumprimentar aqui, Edmilson, e o Jaime e o Josiel, o Pedro Laura acompanhando, a Zenaide Maria, Clenilce Marques Pinto, também o Maciel Ferreira, né, Clenilde Marques está acompanhando, Sebastião Santos, terrâneo de Campos, acompanhando a nossa live desta segunda-feira. Mas é isso aí, né, Jaime? Então, a plataforma está pronta, só não pode falar muito, porque, apesar de já ter acontecido a convenção, ainda não está liberada as propagandas e fazer realmente aquela campanha do pedir votos. Como o colega Edmilson falou agora há pouco, quando liberar a questão da campanha para pedir o voto e tudo mais, a gente faz questão de tê-los novamente numa conversa bem animada para vocês exatamente exporem os planos de vocês aí nas nossas lives que a gente faz com os políticos e candidatos, pré-candidatos ainda, pelos municípios do estado de Rondônia. Estamos já a 57 minutos de conversa e estamos chegando já dirigindo para a reta final. Ok, meu caro Jaime? Podemos contar então, e eu espero que ao longo desse período de campanha vocês aconteçam e que realmente o eleitorado aí de Alto Alegre consiga vislumbrar em vocês uma visão de administração que há muita gente não percebe nos políticos que estão aí de carreira. O político, tem muita gente que faz da política uma profissão. O cara entra para vereador, vai para deputado e vai até fica aí eternamente. Fala em vereador, a nominata de vocês. Aí em Alto Alegre são 9 vereadores na Câmara. Como é que está a nominata de vocês? É de chegada? Está preparada também? Ou coadunam com o mesmo pensamento do candidato a prefeito e do vice? Essa questão, acho que até eu posso responder como presidente do partido, igual eu disse anteriormente. A gente teve a preocupação de escolher pessoas que nunca tenham entrado na política, né? Então, na verdade, eu disse anteriormente, o Jaime representa um projeto político, que não é uma ideia só do Jaime, é uma ideia de um grupo que pensa uma política diferente. Então, a gente não adianta nada eu dizer que a gente somos pessoas novas e temos na nossa nominata de vereadores, né, pessoas velhas da política. Então, com esse pensamento, esse grupo que forma o PDT aqui de Alto Alegre dos Parecis, a gente pensou também de não só o prefeito e vice ser novo, mas também os vereadores também, né? Nunca tiveram um cargo eletivo, então estão com ideias novas, com propostas novas e com o suporte que o partido oferece, porque no nosso partido não tem essa questão de um ser melhor do que o outro, então o suporte que é dado a um é dado a todos, né? Então todos têm o mesmo suporte do partido, porque a gente tem em mente um projeto, uma proposta para o município de Alto Alegre dos Parecis. Então, se o que está em mente é o município de Alto Alegre dos Parecis, então não existe estrela dentro do partido, todos têm a mesma oportunidade de expor suas ideias. E nessas ideias desse projeto, o Jaime é o líder dele, né? Então a pessoa que está à frente divulgando esse projeto, que também é dos vereadores, da nossa nominata de vereadores também, então dos nossos pré-candidatos. Então eles também têm essa mesma visão, né, de Alto Alegre de cara nova. Então novas pessoas, novas ideias e com propostas. Porque eu reitero o que eu disse anteriormente. Quando o professor vai para a sala de aula, ele precisa planejar a sua aula. Então, um vereador, um pré-candidato a vereador, um pré-candidato a vice, um pré-candidato a prefeito, também precisa ter em mente, precisa se preparar para um pleito eleitoral, apresentar propostas
né, de como vai ser o seu trabalho. Então, a gente tem isso em mente, a gente trabalha muito essa questão. Então, até internamente, a gente trabalhou com nossos pré-candidatos a vereadores um cursinho político, algumas informações, qual é a função do vereador, né, o que ele faz, o que ele não faz, para evitar que na campanha a pessoa venha prometer algo que não é função do vereador. Tem vereador que promete, por exemplo, fazer carreador, mas quem executa não é o vereador, é o executivo. Então, a pessoa precisa ter discernimento sobre a função de cada um. Então, por isso que o PDT aqui em Alto Alegre dos Parecis teve essa preocupação de dar essa formação para os nossos pré-candidatos, para eles não saírem aí com propostas que não é da ossada deles. Já. Isso que o professor falou, né? Realmente, se nós estamos apresentando à sociedade alto-alegrense realmente um novo discurso, um novo alinhamento político, com certeza, então, até mesmo a nossa nomeata de vereadores tem que ser da mesma forma. Pessoas também novas na política que têm a mesma visão que a nossa, que é em fazer o bem comum. E reafirmo e continuei falando, pessoal, bem comum. Alto Alegre só vai dar certo se todos visarem o bem comum. Jaime, professor Josiel, antes de finalizar, 1 minutinho, 2 minutos a mais, a questão do primeiro emprego aí no município de Alto Alegre, como é que está a juventude aí para entrar no mercado de trabalho? Qual é a visão de vocês? Como é que está hoje e qual é a visão de vocês? Não precisa dizer o que vai ser feito, só como vocês pensam, mais ou menos, claro. Olha, a nossa visão é o seguinte, é chacoalhar a garotada de Alto Alegre dos Parecis. Realmente é darmos o norte para essa garotada. E como o senhor já deixou aqui aberto, né, um convite assim que entrarmos de fato na campanha, estaremos aí tendo essa oportunidade de estar falando realmente o que almejamos e queremos fazer para a nossa juventude. Que é o nosso futuro, né? É o nosso futuro. Hoje somos presentes, mas essa garotada tem que de fato ser valorizada e tenho certeza que a gente vai colher bons frutos aqui, porque eu sou evangélico e a palavra de Deus nos ensina que nós estamos a semear. Então a gente tem que ter muito cuidado daquilo que a gente está semeando, porque o que a gente semeia, isso a gente vai ceifar. Então, que possamos estar dando uma boa orientação para essa garotada e para no dia da manhã eles darem bons frutos. Assim como nós estamos dando bons frutos nesse momento. Professor José. Daquela secura da garganta de novo, a vontade de falar o que a gente tem em mente, né? E parece que a sua pergunta está tirando algumas coisas dentro do nosso plano de governo, mas tudo bem. A gente faz isso assim, mas sabendo que você não pode falar, mas como velho repórter, a gente tem essa curiosidade de perguntar e tentar arrancar alguma coisa, mas ninguém pode falar. Então, eu estou sabendo que vocês não podem falar, mas... Não, o que eu tenho a dizer é isso, né? Eu sou professor de ensino médio, né? Então a gente sempre trabalha com nossos alunos, principalmente a questão do terceiro ano, o que eles pensam no futuro, né? O que eles pensam no futuro, o que é oferecido para eles. A gente sabe que em Alto Alegre dos Parecis tem oferecido muito pouco para o nosso jovem. Então, por exemplo, hoje tem uma faculdade particular com ensino à distância no nosso município, nós temos a questão do IFRO, que tem o polo à distância aqui também no nosso município, mas o nosso jovem ainda está um pouco desmotivado, ele precisa, como o Jaime disse, dar uma chacoalhada e mostrar o norte, a importância que tem para o futuro deles, né, o estudo, e muitas vezes nem é a faculdade que ele está buscando, ele precisa de uma orientação. Então o nosso jovem está um pouco perdido, né? A gente sente muito isso, né? Como professor em sala de aula, a gente sente isso. O aluno chega no terceiro ano, e agora? O que eu vou fazer? Então, a gente teve essa preocupação também no nosso plano de governo. Esse também é um dos motivos pelo qual a gente está na política, pensando neles também. Então, quando for possível a gente vir aqui discutir nosso plano de governo, a gente vai explicar um pouquinho o que a gente tem em mente, né? Que o partido tem várias propostas interessantes, então são propostas premiadas que ele vai trazer em relação a essa questão, né, que a gente tem estudado um pouquinho, como eu disse anteriormente. A gente não é pessoas novas sem nenhuma informação, são pessoas novas que buscaram um pouquinho, se informaram o que fazer, mapeamos alguns dos problemas do nosso município e vamos trazer algumas propostas de como solucionar esses problemas. Então, a gente fez essa questão, esse estudo. Então, para a gente propor para a população de Alto Alegre dos Parecis, a gente conhece os problemas, a gente
tem algumas soluções viáveis, né? A gente vai vir com propostas que precisa de muito dinheiro para fazer isso, mas tem como fazer isso com pouco dinheiro. O professor é acostumado a fazer isso, né? Fazer projetos bacanas sem pouco recurso, né? Então, o professor, com pouca coisa, ele consegue fazer uma coisa bacana dentro de sala de aula. Então, trazendo isso para a política. Então, é isso que a gente tem em mente. Porque se o recurso vir, bem. Mas se ele não vier, a gente tem que ter um plano B. E esse plano B a gente também tem para desenvolver algumas propostas para o município de Alto Alegre dos Parecis. Então, a gente aguarda ansiosamente para ele estar falando sobre o plano de governo, né? Que muitas vezes a gente conversa com as pessoas falam assim, ei, o que você tem como plano de governo? Dá aquele nó na garganta, aquela vontade de falar, mas fala assim, ó, pessoal, não podemos falar agora, né? A gente tem várias coisas em mente, tem várias coisas do nosso projeto que são coisas viáveis, coisas possíveis, mas agora a gente não pode falar, a gente está com a garganta seca de tanto ficar engolindo, assim, ó. Tem hora que as palavras quase saem pela boca, né? A gente tem que segurar né? Tem que segurar. Eu estava falando para ele, Edmilson, caiu a tua entrada aí, foi para ele que, como velho repórter, a gente precisa sempre saber um pouco a mais das que a gente vai perguntando para saber alguma coisa. Mas não podem falar ainda, e faz parte do negócio, Mas eu não sei se está no plano de vocês, mas eu vou sugerir que o Sebrae, eu não tenho nada, não estou ganhando nada com isso. A gente conversa, a gente conhece alguma coisa. O Sebrae tem uma visão de pequenas microindústrias, familiar, laticínios, essas coisas assim, que vai pouco investimento. O Sebrae tem uma linha muito legal nesse segmento aí. Seria viável, não sei se está no plano, fazer essas consultas, de repente umas parcerias com o Sebrae, não sei se a Emater até que ponto pode colaborar, né? O próprio governo do Estado. O governo do Estado já garantindo a estrada que dá acesso a Alto Alegre já é uma grande ajuda. Quero crer que isso aí, até mesmo com a Assembleia, vocês, como são jovens, vão intermediar essa situação toda para a estrada dar sempre condições de tráfego o ano inteiro. E para a rapaziada nova, para os estudantes, da juventude, seria bom, já que estão desanimados, um curso profissionalizante, né? De repente, anima a pessoa, porque o jovem fica desanimado quando não vê um futuro pela frente. Mas a partir do momento que ele aprende uma profissão e de imediato já começa a ver algum dinheiro no bolso dele, no final de semana, no final do mês, aí ele fica animado. Ele fala, poxa, é por ali, eu vou nesse segmento, né, Edmilson? Como bom manicorense, você gostou quando veio para Porto Velho que começou a ver o dinheiro no bolso? Nos anos 1960 e poucos. Saí muito jovem de casa, eu praticamente, o mundo que me ensinou a viver. Mas é assim, hoje se você não dá incentivo ao jovem, vai ficar vulnerável. E aí você sabe que vai recrutar eles, né? Se você não der ocupação aos jovens, nós sabemos quem vai ocupar eles. Então é preciso que a gente ataque esse meio da juventude para que não caia nessa armadilha. Tá certo? Deixa eu só registrar aqui. Essa dupla vai fazer a diferença se for eleita. E a Dilma mandou para a gente, agradecendo pela live, que está botando caras novas na política de Alto Alegre. A gente está botando sempre caras novas, Dilma. Não só de Alto Alegre, né, Edmilson? Mas do estado inteiro. A gente já fez algumas lives por aí com pessoas que, como o Jaime e o Josiel, nunca tinham disputado nada e agora estão aí mostrando a cara, cansado da mesmice. Isso é bom, viu, Jaime? Como eu digo, desculpa, mas sempre nós falamos nas nossas lives que a gente não traz uma pauta preparada, né? Aqui nós não trabalhamos com pauta preparada. As perguntas irão fluindo na medida que as nossas conversas vai adiantando. A gente quer que dê as outras, né? Que prepara a pauta, bacaninha, as perguntas e manda a resposta, não. Aqui é tudo supply. Não é verdade, Maia? Prossiga. Tranquilamente. É bom. Meu caro Jaime, meu caro professor Josiel, queremos agradecer a participação de vocês nessa live de hoje. Aí, 1 minuto, 1 minuto e meio para cada um das suas considerações. E depois, quando a campanha realmente começar a acontecer, a gente faz questão de ter vocês novamente numa conversa dessas. Aí vocês já poderão falar alguma coisa para os nossos internautas. Ok? Deixa eu falar primeiro, então. Eu queria agradecer a oportunidade de a gente estar aqui
nos apresentando, né, para a população de Alto Alegre dos Parecis e também do Estado, o que a gente tem em mente em relação à questão da política, por que a gente se colocou à disposição da população de Alto Alegre dos Parecis para a política. A gente não pode falar de plano de governo, de proposta de governo nesse momento, mas a gente pode se apresentar. Então, a população de Alto Alegre dos Parecis pode conhecer um pouquinho de quem é o professor Josiel, quem é o Jaime, né? E a partir daí ver o que a gente está propondo, se a gente tem condição ou não de desenvolver isso no nosso município. Então, essa é uma oportunidade de ouro que a gente tem a agradecer, né, de estar falando um pouquinho de quem é o professor Josiel e quem é o Jaime na política hoje. Então, na política em si, as pessoas que estão entrando pela primeira vez, né, então, ele tem uma certa dificuldade de chegar a todos na população, porque a população muitas vezes não conhece a pessoa como político, muitas vezes conhece como profissional na sua área de atuação, não conhece como na política. E esse espaço que nos foi oferecido é importante por esse motivo, que vai dar um pouquinho de visibilidade para pessoas novas na política, de ser ouvido, né, de ver qual é as propostas que a pessoa tem. Então, esse espaço que nos foi dado é uma oportunidade de ouro, a gente tem muito a agradecer. Então, basicamente é isso que a gente tem que, nesse momento, e pedir para a população de Alto Alegre também que se cuidar em relação à questão do Covid, que hoje a população está muito triste, o pessoal da saúde está muito triste, que nós perdemos uma excelente funcionária hoje. Então, eu até passei em frente, vi alguns momentos da despedida que os funcionários fizeram para essa enfermeira de Alto Alegre dos Parecis. Então, é importante redobar o cuidado em relação à questão da máscara, a questão de distanciamento, né? A gente visita algumas pessoas, mas a gente toma todos os cuidados para evitar que mais pessoas se contagiem com essa doença. Então, o que eu tenho que dizer é isso, e obrigado pela oportunidade. Jaime? Nós que agradecemos vocês pela oportunidade, por esse espaço que vocês nos deram. Nós somos gratos realmente de coração a vocês aí. E queremos dizer para cada cidadão de Alto Alegre dos Parecis, eis aqui 2 homens, 2 pais de família aí, e nós não iremos descansar. Iremos lutar, sim, pelo aquilo que a gente acredita, por aquilo que a gente sabe que é possível, e por aquilo que cada morador de Alto Alegre dos Parecis merece, que é realmente um Alto Alegre dos Parecis diferente. É sairmos dos quadrinhos, daquele mundo de fantasia que sempre é criado, e partirmos para a realidade, principalmente por conta dos nossos jovens. Porque a criança, o jovem de hoje, será o futuro, não somente de Alto Alegre, do Estado e do nosso país. Então, a gente agradece realmente, pessoal, essa oportunidade, e que Deus possa estar nos abençoando e guiando os nossos passos. E eu sempre tenho pedido às pessoas para, quando orar por mim e pelo professor... Caiu lá com o Jaime. Mas é isso então, Edmilson. Finalzinho da live dele, deu uma quedinha. Ele ia fazer o pensamento dele, mas... É uma coisa importante que o próximo prefeito tem que colocar em Parecis, é uma boa internet, né? Para todo mundo interagir com o resto do mundo, né? Isso é visão de futuro. Eu quero agradecer aí o professor Josiel, o Jaime, tomara que vocês sejam felizes, e depois da conversão, volte aqui para a gente começar a contar dos projetos. Boa noite a você, Maia, boa noite ao professor, boa noite ao candidato a prefeito e boa noite aos nossos internados que nos acompanham, e até quarta-feira, se Deus quiser. Vamos trazer o Jaime para finalizar. Você falou aí, estava caindo. Finaliza. Não, sim. Só quero agradecer às pessoas e pedir para as pessoas que, quando orar por mim, pelo professor Josiel, que não ore para que nós ganhamos essa eleição, mas sim para que Deus nos dê sabedoria. Porque o mais importante na vida de cada um de nós é a sabedoria vinda de Deus. Então, é isso que eu queria deixar para as pessoas. Muito obrigado, pessoal. Nós que agradecemos a você, professor Josiel, e ao Jaime Roberto, são pré-candidatos. O Jaime a prefeito e o professor Josiel a vice. Já houve a convenção do PDT, são oficialmente aprovados em convenção, mas ainda não podem se autoproclamar candidatos e vice a prefeito. Por enquanto, ainda são candidatos que a lei eleitoral assim determina que seja. Nós agradecemos, então, a vocês por essa 1h15 de conversa, e eu acredito que foi muito esclarecedor para os internautas, as pessoas que nos acompanham, não só em Alto Alegre, mas em grande parte do estado de Rondônia, e essa conversa vai ficar
no YouTube da Abraço Rondônia, que é a página da Associação Brasileira de Radiodifusão Comunitária, no estado de Rondônia, e está lá no YouTube para vocês poderem explorar como quiser, e o internauta também conferir alguma coisa, e na próxima, quem sabe, vocês poderão falar mais um pouco dos projetos e daquilo que pretendem, claro, pedir o número de vocês. Muito obrigado a todos os internautas, nosso muito boa noite, né? A hora que você vai ver também o vídeo de manhã, bom dia e boa tarde também. Até a próxima, se Deus quiser.